Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, cibersegurança e criptomoedas. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, deixe o seu feedback nos comentários. E hoje, na playlist do canal, aqui no nosso canal, aqui em segurança e hardening, foi feito um vídeo sobre o FireJail, que é uma sandbox, um treinamento até um pouco avançado sobre sandbox FireJail, com técnicas ali, insights importantes de cibersegurança e anonimidade. Então é importante que você leia isso aqui, que você veja esse vídeo para entender sobre o FireJail, e você tem a playlist do Tor Browser, e aqui foi falado sobre as brechas. Um dos últimos vídeos aí foi o rastro de breeds usados. Então não vou falar sobre isso aqui de novo, vai lá no vídeo e vê do que se trata, o rastro de breeds, etc. Vai ter artigo sobre isso, ou já está pronto, eu não estou lembrado de cabeça agora. Então aqui é uma mitigação contra todos, é uma melhoria no uso do Tor Browser para você tenha mais segurança no uso do Tor Browser. Então, primeiro ponto que a gente tem que falar aqui no nosso treinamento. Surgiu uma vulnerabilidade de browser, onde os sites poderiam explorar essa vulnerabilidade, e a partir do browser, então o browser vamos chamar de X aqui, ele poderia se comunicar com outros processos no seu computador, e por meio desses processos ele poderia hackear outras aplicações até controlar seu computador inteiro, em alguns casos, dependendo das vulnerabilidades que tenham nas aplicações do seu computador. Isso pode ser usado no Tor Browser. Isso pode ser usado no Muvad Browser. Então, a qualquer momento, pode surgir uma vulnerabilidade de 100 anos que existia há 50 anos, ou que existia há 30 anos, e ao longo de 20, 10 anos, pessoas privilegiadas tinham conhecimento sobre essa vulnerabilidade e estavam explorando por meio dos sites. Governos podem estar usando certos sites, redes sociais específicas e turbinando essas redes sociais para certos alvos, atacar certos alvos, certos IPs, com esses scripts que exploram essas vulnerabilidades que ninguém sabe, que os pesquisadores de segurança do mundo inteiro não sabem. E só depois de 10, 20 anos que descobre, mas já tem gente usando. Então qual é a solução para isso? Há um exemplo como esse. Uma FireJail, ou seja, rodar browsers tem que ser dentro de sandbox. Você tem que ter controle sobre várias partes do browser, de capacidades do browser, para impedir esse exploit, que um exploit, uma vulnerabilidade seja explorada pelos próprios sites que você frequenta. E governos podem estar usando esses sites para te atacar. E de fato, eu não vou afirmar qual governo ou outro faz isso, mas provavelmente fazem isso, estão fazendo isso e se escondem por trás das cortinas e ficam bem escondidos usando esse tipo de prática. Ou as próprias redes sociais podem fazer isso com objetivos de coletar informação e vender, certo? Então, eu preciso usar o Tor Browser uma camada de segurança a mais. Uma delas seria a FireJail, que seria uma sandbox para a gente colocar o Tor Browser ali. E outro problema do Tor Browser é o rastro de bridge e os rastros do endereço MAC que ele deixa no seu computador normal. No Tails, você vai rodar o Tor Browser, ou vai se comunicar pelo Tails, pela conexão Tor, vai ter um MAC espufado, e vai ter a bridge. Então, por meio da bridge, você consegue escapar da censura. E além disso, você pode eliminar o metadado de que você está usando a rede Tor. E com o MAC, é um MAC diferente do seu. Já expliquei que MAC, todo equipamento que você compra, sabem qual é o MAC do equipamento que você comprou, é fácil descobrir, governos vão descobrir facilmente. Então você tem que espufar o seu MAC, falsificar o seu MAC por questão de anonimidade, certo?
no Tails, se você usou isso para uma coisa só, para acessar um site, um fórum, um perfil anônimo que você usa em algum fórum, site, etc., daí você tem chance de ter ficado anônimo e eliminado todos os metadados. Mas quando é no meu computador, ou no seu computador que não é fail-safe como o Tails, porque o Tails, quando ele desliga, tudo ficou na memória RAM, ele é 100% read-only, nada dele fica alterado, e quando você restarta ele, ele fica do mesmo jeito que foi instalado. Ele é fail-safe, ou seja, tudo roda na RAM, e é read-only, ou seja, não dá para modificar ele, não dá para gravar nada dentro dele, a não ser na partição persistente lá. Daí é um caso que você tem que usar com cuidado, e dados sensíveis não devem ser colocados ali, ou se forem colocados, existe um risco, mesmo criptografado. Então, você tem esse problema com o Tor Browser. Outro ponto que a gente tem que considerar, por exemplo, essa pasta aqui, Tor Browser. Quando você instala o Tor Browser, vai instalar a pasta dele. Então a gente tem aqui a pasta do Tor Browser, né? O que acontece? Se eu estou usando o Tor Browser e, ao usar o Tor Browser, existe uma invasão aqui dentro, quando eu for reutilizar ele, o vírus vai ficar persistente aqui nele, porque pode ter sido instalado coisas persistentes aqui dentro dessa pasta. Então toda vez que eu for religar o Tor Browser, vai persistir o vírus, o keylogger, a vulnerabilidade explorada, uma backdoor que foi colocada ali dentro do Tor Browser. Certo? A mesma coisa com o Muvad Browser. Tem vídeo do Muvad Browser aqui no canal. Cadê o Muvad Browser? Invadiram o seu Muvad Browser e de alguma forma instalou algo persistente aqui na pasta, conseguiu acessar e colocar algo persistente. Toda vez que você rodar um Muvad Browser, o keylogger, a vulnerabilidade vai estar lá sendo explorada, enviando dados para o hacker, etc. Então, qual é uma boa prática para isso? É essa prática que consta aqui. Sempre descarrega o Muvad Browser para sempre usar ele 0 km. Então, gente, uma excelente prática é usar esses browsers de pasta e depois de usar, apagar as pastas e baixar do zero a versão original. Ou no caso, descarregar, e descarregar do zero a versão original. Ou seja, eu tenho aqui uma boa prática com o Tor Browser e com o Muvad Browser, ok. Eu tenho aqui o Tor Browser no arquivo .tar.exe compactado e o Muvad Browser também. Então eu usei aqui, por exemplo, iniciei o Muvad Browser aqui, certo? Ou o Tor Browser, poderia estar iniciando o Tor Browser. Então eu mexi aqui na internet, fiz o que eu queria fazer, beleza. Assim que eu desligar ele, eu apago a pasta Muvad Browser. E assim que eu apagar a pasta Muvad Browser, eu instalo ele de novo, descarregando daqui do arquivo. A mesma coisa para o Tor Browser. Acabei de usar o Tor Browser, eu instalo ele de novo do 0 km, 0 km a partir do arquivo 0 km que está aqui. Certo? Isso é uma boa prática justamente por conta desse argumento que eu apresentei para vocês. Ele pode ser invadido e pode ficar persistente aqui alguma coisa instalada dentro da pasta. Quando você começa 0 km, você elimina isso. Então, o script aqui do Tor Browser e o Muvad Browser aqui fail-safe. Aqui está incompleto ainda, só tem o do Mac Run aqui, que é para gerar endereços MAC, para a gente fazer um esquema de melhoria de anonimidade usando vários MAC spoofings para cada seção do Tor Browser. Eu vou explicar. Então, esses scripts aqui do Tor Run Jail, que é o Tor Browser que faz isso automaticamente. Ele faz isso na memória RAM do Linux, sendo similar ao Tails. Então essa pasta aqui do Tor Browser vai lá para a memória RAM, que é o endereço lá /dev/shm, que é a memória compartilhada.
Então a gente cola para lá e roda tudo de lá e apaga lá. E depois eu vou estar sempre com uma pasta 0 km aqui que não tem bridge registrado, não tem nada registrado. Então todos os registros que ocorrerem lá na memória RAM vai ficar lá e depois que eu terminei vai apagar e vai apagar da memória RAM e não vai ter como recuperar. E se pegou algum vírus, algum malware, algum keylogger, etc., foi para o fundo do poço e na próxima sessão você está livre. Então isso aumenta a segurança. Mas o melhor ainda é fazer isso onde eu vou ter uma jaula, onde eu vou ter um controle maior sobre o browser usando o FireJail no Tor browser, tá? Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no meu GitHub e vão baixar os arquivos do Tor browser, Mulvad browser, Tor browser FireJail Sandbox, Mulvad browser FireJail Antiforense e o gerador de endereços MAC. Você vai baixar esses arquivos, são os scripts para você operar, para você fazer as operações, tá? Você tem os links na descrição aqui do vídeo. E vamos lá então. O que acontece? Primeiramente, eu vou entrar aqui no temp for, né, que eu gravei aqui. Então o que acontece? Eu baixei aqui os arquivos, né? Tá aqui o HTML, que é a página HTML para a gente gerar os MACs. E o que vai acontecer? O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou entrar com o administrador, né? A conta sudo, que tem poder de sudo, para eu executar aqui certas autorizações, né? Beleza, então eu tô aqui como administrador. Então eu vou dar aqui um sudo chmod mais x mais x e vou executar nesses arquivos aqui para permitir a execução desses arquivos para que eu possa executar eles, certo? Beleza, e o que eu vou fazer depois? Existe a pasta, né, /bin, ali fica vários programas. Então, por exemplo, o programa ls, ele se encontra aqui no bin. O ls, aqui o ls, tá vendo? O que o ls faz? Ele permite listar o que está dentro de uma pasta. Eu navego para uma pasta e listo o que está dentro dessa pasta. Quando eu coloco um script dentro do bin, de qualquer lugar do terminal eu executo ele. Se tiver que ser como root, eu vou ter que logar como root. Mas se for comandos normais, como esses para ligar o Tor browser, eu não preciso logar como root. Então eu gravo o script no /bin e executo direto em qualquer lugar do terminal. Para que fazer isso? Para agilizar. Senão você toda vez que for usar o Tor browser, você vai ter que navegar até a pasta que está o Tor browser, executar, etc. E fazer todo o processo. Certo? E executar o script para fazer todo o processo. Então isso agiliza a sua vida dentro do Linux. Então você vai fazer o quê? Depois que você autorizou, você vai dar um sudo cp mais r, -r, né? E vai colar tudo isso aqui para a pasta /bin. Para ter essa facilidade. Então eu coloco /bin e copio para a pasta /bin. Certo? Eu já fiz isso, né? Então se eu colocar aqui, ó, eu vou entrar com outro usuário aqui normal, de qualquer lugar do terminal. Ó, eu estou aqui no outro lugar que não é naquela pasta. Eu apenas digito, ó, né? Mulvad, vou colocar aqui Tor runjail 1. Né? Aí ele está executando o script, porque foi gravado no /bin. Agora, eu posso também, dentro da pasta que eu estou, eu venho aqui, coloco ponto barra e executo o script aqui, coloco para cá. Mas vai dar mais trabalho, certo? Então daqui também vai rodar, desse jeito. Mas eu prefiro que você coloque lá no /bin para facilitar, etc. Já que vai ser um uso constante, toda hora você vai ter que estar executando. Isso já vai facilitar a sua vida utilizando o Tor browser. Então o importante é o seguinte, eu tenho que ter o Tor browser zerado aqui, porque o script vai colar daqui para a memória RAM, como eu expliquei, fazer todo esse processo, etc. Ele tem que estar zerado, não pode ter bridge cadastrado aqui, nada. Mulvad browser é a mesma coisa, e eu tenho que ter também
o Mac Random HTML, que é o arquivo que gera Macs para a gente. E ele vai ser copiado para a memória RAM também para ser executado de lá. Para você coletar Macs randômicos gerados e, consequentemente, colocar nas suas comunicações com o Tor, de cada sessão com o Tor, esses Macs, para eliminar metadados e dificultar o levantamento de dados, que vai tirar a sua anonimidade ou tirar a sua anonimidade. Então vamos lá. Começando aqui com o Tor. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Aí, ó. Tor Run Jail 1. E é o seguinte, tem o Tor Run Jail 1 e o Tor Run Jail 2. O 1, o acesso para o browser pelo FireJail, pelo código FireJail, o acesso ao browser, ele é um dos comandos, tá? Vou entrar aqui para mostrar para vocês um dos comandos aqui, porque tem que explicar isso para o pessoal entender, né? Deu temp tor. Então você tem aqui o tor run jail. Aqui está o código dele, está lá no GitHub, né? E ó, você tem aqui o no vídeo do FireJail. Assista lá o vídeo do FireJail que eu falo, mas não tem o no sound, ou seja, com o Tor Run Jail 1, eu vou poder assistir vídeo, vou poder ouvir música, ouvir podcasts, etc. Agora, com o Tor Run Jail 2 é para você usar quando você não vai fazer isso, e é melhor usar para você limitar o som. Então, se o seu navegador, ele é, por exemplo, se existe uma vulnerabilidade para hackear seu navegador e o exploit ou malware, spyware instalado ali, ele vai tentar acessar seu microfone para gravar o que você está falando, etc., ele não vai conseguir porque a FireJail ou a Sandbox está limitando, controlando o acesso ao som e impedindo o browser de acessar o som, tudo de som. De vídeo, mesmo eliminando tudo de vídeo, o browser vai conseguir reproduzir vídeo. Se você tirar o sound, tira o som. Mas se você deixar o sound, você ouve. Então, nesse caso do Tor Run Jail 2, não tem som, acesso a microfone, não tem som para você ouvir. E vídeo você consegue ver, mas fica mudo. Você pode ver vídeo 100% pela legenda, né? Se você quiser ter mais segurança, assistir vídeo sem som nenhum, só pela legenda. Então eu vou lá para um fórum e eu não vou assistir vídeo nenhum. Tor Run Jail 2, que é mais seguro. Porque não tem o som aqui, o acesso ao som. Eu vou acessar o Tor Browser, mas eu vou assistir vídeo em algum site. Aí você vai ter que usar o 1 e permite o som para que você consiga ouvir. Certo? Então vamos lá. Eu vou usar o 1 aqui, tá? O 2 é o mais seguro que tem. O 1, né, eu vou usar o 1 aqui como exemplo. O que ele vai me pedir? Digite o MAC desejada para cadastrar no comando FireJail para MAC spoofing ou não. Ou seja, eu posso cadastrar um MAC que não é para MAC spoofing, pode ser o meu mesmo, depende do seu objetivo. Ou eu posso cadastrar um MAC diferente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gerar um MAC spoofado. Eu posso usar o MAC Changer? Nesse caso, não dá para usar o MAC Changer aqui, nesse caso. Então eu vou usar o script que vai acionar o macrandom.html lá que eu criei, que é aquele gerador de Mac. Então eu vou vir aqui Mulvad Run Mac, né? Perdão, Mac Run, né? Que é gerador de Mac pela RAM. O que ele vai fazer? Ele vai criar ele vai copiar para a memória RAM ele vai copiar para a memória RAM o Mulvad Browser, vai acionar da memória RAM o Mulvad Browser. A FireJail, aqui no Mulvad Mac Run, o que ela faz? Ele vai dar o comando aqui para tirar a net, ó, sem internet. Por quê? Se o Mulvad Browser está vulnerável, se o Mulvad Browser veio com alguma backdoor, etc., por acaso, ele está com a conexão cortada e está dentro de uma FireJail totalmente isolada, sem som e sem vídeo. Porque o objetivo é
gerar os MACs ali dentro, de maneira anônima. Ah, mas não fica gravado na memória RAM. Quando você for gerar os MACs aqui. Não vai ficar gravado na memória RAM, mas existe uma brecha de segurança. Qual que é? Se o Muvad Browser tem uma backdoor aqui dentro, ou foi explorado, etc., o que vai acontecer? Ele pode simplesmente, quando eu for gerar os MACs aqui dentro, ele simplesmente vai captar os MACs que eu estou gerando e vai me desanonimizar. Agora, se ele está bloqueado offline, e a FireJail faz isso, então os MACs gerados aqui, mesmo que ele esteja contaminado com alguma backdoor, com algum keylogger, etc., ele não vai conseguir enviar para o hacker ou para hackers ou para governos que fizeram isso de propósito, esses MACs gerados aqui. Então você enjaulou, cortou a internet, está rodando offline 100% fail-safe. Então o problema de vir, por exemplo, no meu site tem esse código aqui. No site você tem aqui esse gerador de MAC aqui. Você tem aqui o gerador amnésico de endereços MAC. O que acontece? Né? Vamos dizer que eu usei o Firefox para gerar isso, mas mesmo offline. Cortei a internet, tirei o cabo da internet. Daí eu gerei aqui os MACs, né? Ou então eu vou lá, pego lá de alguns... Tem mais de 18 mil prefixos de MACs de fabricantes aqui para eu checar, procurar e colocar o MAC que eu quiser para táticas de anonimidade que eu vou falar daqui a pouco. Daqui ele gerou um monte de MAC. Então esses MACs gerados eu gerei. Se tem uma backdoor aqui dentro do Firefox, ele vai coletar isso que eu estou fazendo, esse JavaScript que foi executado e que foi gerado aqui, ele vai coletar tudo. Ele pode coletar tudo. E daí digamos que eu usei esse MAC no Tor Browser, usando com uma bridge. Então esse malware que está instalado nesse browser, nesse Firefox, enviou para o hacker ou para governos, etc., que está hackeando. E eles vão saber que, né, eu peguei esse MAC, gerei esse MAC aqui, e estou usando na minha rede aqui para usar pela rede Tor, etc. Então, para prevenir isso, e está offline. Daí depois eu ligo de novo o cabo. O que vai acontecer? Estava offline, mas ele coletou offline e deixou lá. E quando ficou online, daí ele enviou. Ele armazenou offline, porque tem a backdoor programada para isso. Certo? O hacker poderia programar para isso. E depois enviaria online para o servidor dele lá para ele saber os dados. Então, para prevenir esse tipo de coisa, usamos todas essas medidas de segurança faladas e usamos a FireJail aqui no Muvad Browser totalmente eliminando a conexão com a internet aqui. Ou seja, vou tentar aqui, fazer um teste aqui, para procurar. Não está conectado à internet porque a FireJail está cortando a internet. O que acontece? Se eu for gerar os MACs agora, eu vou pegar aqui, por exemplo, selecionar alguns MACs de fabricantes. Vou colocar aqui dentro da caixa de diálogo para gerar os MACs. O que vai acontecer? Ele não gera. Por quê? Por causa disso aqui. O Muvad ele vem com o block. O que você tem que fazer? Ele já abre aqui com a parte da extensão aqui para você executar. Então já programei para ele abrir aqui, para você já vir aqui e remover. Então você removeu, beleza. Dá um restart na página, um F5. Lembrando, tá, pessoal? O arquivo MacRandom que está conectado aqui, que você gravou aqui na pasta downloads, então você tem que gravar. Para você executar esse script, você tem que baixar o Muvad, descarregar ele aqui na pasta Muvad, Tor Browser original descarregar aqui, e também o MacRandom HTML que está no meu GitHub e descarregar na pasta downloads do seu usuário. Aí o script que eu estou rodando do Muvad MacRun, ele copia daqui lá para a memória RAM. E daí ele executa esse comando aqui para ler lá na memória RAM. Por quê? Porque a memória RAM de todo computador vai ser nesse endereço. Então não tem problema, é melhor para programar copiando lá para a memória RAM, para executar de lá, porque nessa pasta, todo Linux, ele tem essa pasta aqui, onde facilita para
seja generalizado, ou seja, vai abrir o MAC Random para todo computador independente do usuário, endereço do usuário, etc. É um pouco complicado de explicar para vocês, mas é mais fácil programar assim, tá? Então agora eu clico aqui para gerar, agora gerou. Por quê? Porque eu eliminei lá o uBlock lá, né? Eu removi lá o block. Então ele gerou vários Macs aqui para mim. Certo? Vários Macs ele gerou para mim. Outra questão de estratégia com a Mac Spoofing que tem que ser falada aqui. Eu tenho aqui uma lista de mais de 18 mil fabricantes. Então, por exemplo, eu quero aqui, para eu ter maior anonimidade, se, por exemplo, as marcas que eu uso de dispositivo é a X, Y, Z, eu vou escolher para dificultar a minha identificação em uma rede para o inimigo, para os meus inimigos que vão tentar saber o que eu estou fazendo. Eu vou usar um tipo de Mac de uma marca que eu nunca comprei nada. Então, por exemplo, sei lá, eu nunca comprei nada da Nintendo. Tá? Não comprei nada da Nintendo. Então, assim, para eu aumentar minha anonimidade, tudo que eu comprei em qualquer loja, governos podem investigar e vão levantar os Macs originais dos equipamentos que você comprou. Então, o que eu faço? Eu vou dar um Ctrl F aqui e vou pesquisar Nintendo. Ó. Opa, já tem um Mac da Nintendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me conectar em uma rede, sei lá, eu fui para um hotel, fui para... Estou em algum clube lá, negócios, etc. E eu preciso fazer operações com criptomoedas ou me comunicar com alguém, etc. Tenho que me anonimizar por questão de segurança, porque o que é invisível não pode ser atacado. Então eu vou nesta rede que não é minha, me comunicar com um dispositivo da Nintendo, que eu nunca comprei nada da Nintendo, nunca comprei Nintendo Wii, essas coisas, esses videogames aí da Nintendo. Então eu vou usar este Mac aqui, eu vou usar esse Mac aqui da Nintendo para gerar Mac Spoofing. E isso já prejudica os ataques de fingerprint do inimigo. Então gerei o Mac aqui, ó. Tudo Mac da Nintendo, ó. Opa, ali, ó. Tudo Mac da Nintendo aqui que eu gerei. Então a gente vai usar esses Macs aqui na nossa operação de aumento de segurança no uso do Tor Browser. Perfeito, tenho esse Mac aqui. Vamos copiar para o script que está pedindo aqui para a gente, ó. O Mac que a gente vai utilizar aqui na FireJail, usando o Tor Browser. Vamos digitar a interface que eu quero me conectar. Então tem a minha interface aqui, né? Você tem que ver quais são as interfaces que você está usando. Você digita o comando nmcli. Você digita o comando nmcli como root, né? Sem root mesmo também dá. Ele vai mostrar todas as interfaces, os Macs, tal, etc. Então a interface é isso aqui, ó, né? Então a que eu uso é essa daqui. Eu uso essa daqui. Então vamos aqui pro... Eu vou digitar essa interface ali que eu estou conectado, que é a minha placa de rede aqui. Beleza, ele vai aqui entrar ele vai gerar, o FireJail gerou uma interface virtual dentro da sandbox, gerou o Mac que eu coloquei para fazer o spoofing e gerou um IP aqui dentro dessa rede, certo? Então tá aí. O browser original não está conectado a nenhuma bridge. O que eu vou fazer? Eu vou coletar bridges. Então o primeiro processo é fazer uma coleta de algumas bridges para você usar durante o dia ou durante algum tempo. Então nesse processo de coleta de bridges, você vai fazer com um certo Mac. Então, para um certo Mac, você coleta as bridges. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu posso estar entrando com uma bridge normal aqui em Connections, né? Vou em Configurações, né? Settings, Connection, e vou lá no... eu posso usar qualquer bridge aqui mesmo. Porque daí eu já estou me comunicando direto com uma bridge. E aqui eu vou buscar as bridges lá para eu
Vou coletar breeds aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a coleta de breeds. Fiz uma coleta de breeds. Vou lá digitar as senhas, etc. Tal. Eu vou coletar umas 3 aqui. Vou fazer uma coleta de 3 breeds aqui. Beleza, coletei aqui a breed. E vou coletar mais 2. O que eu faço? Eu dou um restart aqui no Tor Browser. Ele vai continuar. Ele não vai desligar, tá vendo? Ele vai continuar com o mesmo MAC, com o mesmo IP, etc. dentro da FireJail. E vou fazer a mesma coisa, né? Vou coletar as breeds. Então, pessoal, então eu coletei aqui mais breeds. O que eu vou fazer? Eu vou desligar. Desliguei. Beleza, então já saí fora com essa seção do Tor Browser na memória RAM. Usando esse MAC da Nintendo. E esses MACs gerados aqui, eu posso deixar aqui logado. Ou eu posso salvar no endereço, né, /dev /shm, que é a memória compartilhada. Tudo que fica ali é 100% memória RAM, né? Fica na memória RAM. E tem a memória compartilhada para fazer algumas funções, alguns trabalhos ali. Você grava ali. Quando você apagar, some da memória RAM. Não fica gravado no sistema em risco rígido, SSD, pendrive, nada. Tudo que está gravado dentro de SSD, pendrive, é recuperável. O HD, usando a técnica Zero Fill e Unwind Unfill, você consegue eliminar antiforense, ou seja, você consegue eliminar o ataque forense para recuperação de dados, mas não é garantido. Mais garantido é deixar na memória RAM temporário e apagar depois. E quando desligar o computador, tudo vai ser eliminado. Ou você abre um TXT e coloca aqui e deixa sem gravar nada, tá 100% na memória RAM. Assim que você desligou, nunca você salva, não vai ser gravado no sistema. É importante que não esteja registrado em nenhum lugar os arquivos com as breeds que você usou. E você tem que se lembrar que as breeds são meios de você se comunicar na rede Tor, sem comunicar que você está usando a rede Tor, para você driblar censuras. Porque quando você se conecta na rede Tor, você já tem um metadado que você dá para o inimigo. Então sabem que você criptografou sua comunicação usando a rede Tor. Então o objetivo é impedir que saibam que você está se conectando pela rede Tor para diminuir a coleta de metadados. Então, agora que a gente coletou as breeds com essa seção com um MAC diferente, agora a gente vai fazer de novo, usar o Tor Run J1 ou 2, né? O 2 é para sem som e sem vídeo. Né? 1 ou 2, vamos colocar um MAC diferente. Então eu já usei aqui, eu posso pegar esses MACs aqui também e gravar nesse arquivo aqui, e fica 100% na memória RAM. Tá? E daí aqui eu apago para dizer que eu já usei. Então aquele primeiro MAC a gente já usou. Vamos usar esse outro aqui. Também é da Nintendo. Eu poderia pegar um MAC diferente também, né? Sei lá. Vamos pegar aqui um MAC de outra empresa aqui que eu também nunca comprei nada. Ó. E vamos gerar mais MACs aqui para o MAC Spoofing. E você tem aqui nem sei o que é isso aqui, que marca é isso aqui, o que faz, né? Então eu vou usar isso aqui para me conectar nessa nova seção do Tor. Então eu gravo aqui que está 100% na memória RAM, vai ser temporário. Ou eu deixo direto aqui, eu posso deixar aqui direto, sem problemas. E você pode usar isso aqui e desligar para não precisar ficar gastando poder computacional, embora não seja pesado, etc. Então vamos usar esse MAC aqui. Ó. Eu vou usar esse MAC, vou tirar aqui para mostrar que eu já usei ele. E vou cadastrar ele. Esse programa também é importante falar. Esses MACs aqui iniciais que ele gera são MACs randômicos. Que não tem marca nenhuma. Muitos deles não funcionam, tá? Alguns funcionam, outros não. Mas você tem a questão das marcas. E aqui a interface de rede
Beleza, a gente vai entrar no Tor Browser. Perfeito. Então veja que no comando aqui você tem a no sound e no video aqui, então ele é mais forte o poder aqui da FireJail, da Sandbox. E você tem as breeds agora para a gente colocar, ou seja, eu vou me conectar a uma breed diferente, mas com um IP diferente, vai dificultar a análise de rede de quem quiser saber com que você está se comunicando, qual é a sua comunicação, qual é a comunicação que você está fazendo, vai ser mais difícil para os inimigos. Então você vem aqui em Connections, né? Em Settings, Connections, Add New Bridge e conecta a bridge aqui. Beleza, você se conectou essa bridge com um MAC diferente, já vai dificultar o trabalho do adversário. Principalmente se for em uma rede que você que não é sua. Então você está num hotel, você tá em um clube, você está numa faculdade, precisa se comunicar ali e fazer alguma operação, se comunicar ou comprar criptomoedas, etc., fazer alguma negociação, e tem que ser algo anônimo para se proteger, ou seja, o que é invisível não pode ser atacado, o objetivo de ser anônimo é isso. E se souberem a sua comunicação, vão te atacar. Vão atacar você, vão te roubar, etc. Então é para isso que serve a anonimidade. Então veja bem, aqui a gente tem a conexão com um MAC diferente e um novo IP, uma nova interface aqui criada dentro da FireJail. O que acontece? Isso aqui simula uma outra máquina. Então, enquanto a sua máquina está usando um MAC específico, essa máquina está se conectando pela rede Tor por meio da bridge, que esconde que está se conectando pela rede Tor, que é diferente do MAC da sua máquina efetiva. Certo? Da sua máquina efetiva que você está usando para se comunicar, para operar, etc. Então, durante todo o tempo, você se comunicou pelo Facebook, usando um MAC XY lá, tá? Para a gente ser rápido aqui. Então, se pelo XY eu me conecto de novo nessa bridge que eu executei, isso pode denunciar que eu estou usando a rede Tor, se descobrirem que esse IP é uma IP de uma bridge. Agora, se descobrirem que esse IP é um IP de uma bridge, o meu MAC é diferente. Simula um outro computador. Então, o metadado que pode ser usado para correlacionar MAC com IPs específicos, em horários específicos, ele é aniquilado. Ou dificulta muito a análise para descobrir que eu estou usando uma certa bridge, que é uma bridge Tor, etc. Então isso aqui é como se fosse uma segunda máquina que se conectou na rede. Olha o poder desse tipo de técnica aqui. Certo? E aí eu tô aqui, ó, né, na rede Tor, com a bridge nova e com o MAC spoofing simulando uma segunda máquina. Então cada seção do Tor vai ser um MAC diferente e uma bridge diferente. Certo? Para coletar bridges, um MAC diferente. Para usar bridges em novas sessões, MAC diferente. Cada sessão vai ser um MAC diferente. Certo? Bom, um outro insight sobre esse programa aqui, sobre esse script aqui do Muvad Mach1, que abre o macrandom.html, é o seguinte. No MacChange, já fiz vídeo sobre o MacChange, né? Então, se eu vou fazer aqui sudo MacChanger -R para mudar esse Mac aqui, né? Então, o R é randômico. Se eu uso o A ou o A maior, ele vai colocar Mac de fabricante, tá? Ele vai colocar Mac de fabricante. Perdão, é que ele, né? Eu vou usar o sudo MacChanger -A ou -A maior e a interface de rede, tá? Eu não vou fazer aqui. Daí que ele vai fazer? Ele vai gerar um Mac randômico, só que de fabricante. O problema é o seguinte: eu não posso escolher qual fabricante eu quero usar. Então, estrategicamente,
Eu quero usar um fabricante aqui, sei lá, eu quero usar esse fabricante porque para minha anonimidade vai ser melhor. Eu nunca comprei nada desses produtos, como eu avisei no começo. Com o MarkChange, eu seria obrigado a aceitar randomicamente o que ele me oferecesse. Mas estrategicamente para mim, para maior anonimidade, para confundir os inimigos, eu utilizo essa marca aqui por alguma razão que eu possa julgar que é melhor para a minha anonimidade. Então o que eu faço? Eu gero os endereços MAC por aqui, ó, dessa marca, vou lá no MarkChange e uso, né, sudo MarkChange. Você tem o MarkChanger -help, né? E daí você pode colocar aqui, ó, o traço M de MAC, né? O MAC igual para eu colocar o MAC que eu quiser. Então eu uso sudo MarkChanger -MAC igual e coloco aquele MAC que eu escolhi e posso escolher, ou seja, eu gero o MAC do fabricante que eu quiser por meio desse programa, ou seja, é um complemento para usar junto com o MarkChange para você aumentar a sua anonimidade. Olha só que genial isso. Porque o MarkChanger, infelizmente, não deveria ter uma opção para eu escolher qual fabricante dos mais de 18 mil, 19 mil fabricantes que ele tem. MarkChanger, Mac, para a interface lá, que é a interface, né, essa aqui. Essa é a interface aqui. Então, esse Mac aqui, eu mudei lá para minha interface de Wi-Fi para esse Mac, tá vendo? Então, para minha anonimidade, usar essa marca, por algum motivo, vamos dizer que tem um monte de gente nesse clube que comprou, ou nesse hotel que tá indo para uma palestra de clientes ou sócios dessa marca aqui. Daí todo mundo comprou o produto deles, computador deles lá com a placa de rede deles. Nem sei se existe placa de rede deles, de Wi-Fi. Daí você entra no meio deles aqui com isso aqui também. Você não tá envolvido nessa palestra que eles estão, ou reunião que eles estão envolvidos, mas você usa isso para fazer a comunicação anônima que você quer, para que você fique ali no meio do bolo de gente, certo? Onde você é um que está ali simulando ser um deles, mas você é outro. E você está fazendo operações diferentes ali, com criptomoedas, ou com negociação P2P, ou com outros tipos de negócios, onde é importante a comunicação ela ser anônima. Tá bom? Lembrando que isso é para ser usado para o bem, para você se proteger. Se você usa isso para o mal, o problema é seu. Crimes deixam rastros e você vai ser pego. E eu rezo para que você seja pego. Porque o objetivo aqui das técnicas de anonimidade que eu ensino é para a defesa digital, tá bom? É aquele negócio, né? O sujeito cria uma faca para cortar a carne, mas tem gente que usa para cometer crimes, né? Ameaçar, etc. Então, beleza, eu estou aqui na rede Tor, conectado, e agora eu vou me desconectar. Então eu fiz aqui as minhas operações, me conectei em perfis fantasmas que eu criei para me comunicar, ou e-mails anônimos, etc. Daí existe o metadados das bridges. Então eu desliguei aqui, ó, né? Eu desliguei aqui e existe os metadados das bridges, que fica o quê? Fica aqui dentro, ó, dentro da pasta downloads do Tor browser original que foi gravado lá, ó. Os metadados das bridges ficam ali, ó. Ficam aqui dentro, aqui. O Tor browser, acho que é data, não é isso? O Tor CC aqui, tá vendo? Não tem nada aqui, ó. Não tem bridge nenhuma registrada aqui. Mas a bridge que eu cadastrei, que foi essa daqui, se eu rodasse o Tor browser direto dessa pasta, está gravado no meu HD, o que ia acontecer? Aqui dentro seria registrada a bridge, certo? Ficaria gravado no meu computador.
Ah, eu tenho criptografia. Podem quebrar a criptografia. A gente tem o caso do LuxOne, do Tails, da persistência do Tails, criptografado com o LuxOne, que ficou vulnerável e com exploit poderia quebrar, bypassar a senha e acessar os dados. Então, criptografia, isso o Tails mudou para o Lux 2. Então, criptografia é algo que você pode ter quebrada ela, você pode ter ela bypassada por exploits. Podem surgir vulnerabilidades que façam isso com a criptografia que você está utilizando. Então, criptografia não é o melhor meio de proteção. Sempre que você tem a oportunidade de operar dentro da memória RAM, para que temporariamente certos metadados ou dados sensíveis fiquem registrados no HD ou dentro de um HD criptografado, e pode ficar vulnerável, igual o caso do LuxOne. Sempre vou bater essa tecla. Você vai preferir operar 100% fail-safe amnesicamente na memória RAM, como o Tails, ou como ocorre com o Tails, e como eu estou fazendo aqui. Certo? Como eu estou fazendo aqui. Então não ficou registrado aqui dentro, né? Ou seja, quando começou, estava aqui, ó, né? A gente deu um cat aqui para ver como que tá o arquivo ali, para ver se tem alguma bridge lá. Não tinha nada. E fechou com os mesmos dados aqui, sem registro de nenhuma bridge. Então, dentro dos sniffers das redes que eu estou conectado, do ISP, de uma rede que você esteja conectado, a bridge foi registrada. Então, essa bridge aqui, lá usando sniffers como Wireshark ou TCP dump, essa bridge aqui apareceu, que foi a bridge que eu usei, se eu me lembro bem. Mas foi associada ao quê? Aquele MAC lá, esse MAC aqui que nós colocamos. E esse MAC mais aquela bridge simulam um outro computador por meio da FireJail. Então, o seu computador com outro tipo de MAC que se comunicou com o Telegram, com o WhatsApp, com seu Facebook, etc., ele é diferente desse MAC. E você está usando esse MAC com outra bridge que não mostra, que visa impedir que saibam que esse MAC está se conectando com a rede Tor. Ah, descobriu que a bridge é da rede Tor, mas o MAC é diferente do que você estava usando para outras coisas, impedindo a correlação desse MAC com as outras conexões. E poderiam, né, decifrar, bom, se o mesmo MAC se conectou com a rede Tor, da qual esse mesmo MAC ele se conectava com o Facebook dele, dessa pessoa, né, o YouTube dele, etc. Nós vimos aqui nos sniffers, na análise de tráfego de rede. Então, provavelmente, ele era o cara que estava conectado à rede Tor. Ele estava conectado na rede Tor. A gente não sabe a comunicação final dele, mas nós sabemos que ele estava conectado na rede Tor. Daí, por meio desse horário, podem saber que você estava em outro lugar na internet fazendo correlação, etc. E investigando impressão digital do mouse, que eu já fiz vídeo sobre isso, impressão digital de digitação, e vão pegar você, vão saber em qual site, fórum que você estava. Certo? Então é bem complicado conseguir anonimidade na rede, mesmo utilizando a rede Tor. E olhe lá. Então o metadado da bridge que fica registrado, ele é eliminado. O metadado do MAC, que pode correlacionar você com outras atividades, foi eliminado, porque é um MAC diferente, simula uma máquina diferente com um MAC diferente, conectado a uma bridge, e cada seção do Tor que você usa um MAC diferente. O ideal é usar uma bridge diferente, só que vai dar mais trabalho. Dependendo das informações e operações mais sensíveis, você usa bridges, você pega um monte de bridge e para cada operação que você vai fazendo pelo Tor Browser, você usa uma bridge diferente. Isso aumenta a anonimidade, dá mais trabalho, mas aumenta a anonimidade. Então é isso, vamos aqui só fazer uma última demonstração, tá? Eu vou aqui desligar aqui o VAD. Então vamos lá. Vamos aqui entrar de novo no Tor Run Jail 1, né? Vou usar o 1, tem o 1 e o 2 ali que eu falei. Aqui está pedindo para a gente colocar o MAC. Então eu vou usar o Muvad MAC Run. Ele vai aqui abrir
certo? Então ele vai abrir aqui todos os usuários, né, todos os usuários têm a pasta dev, pasta SHM. Então facilita, né, colar o arquivo MacRandom para cá, para facilitar aqui o acesso rápido. E a gente vai desativar lá a extensão, que já vem aqui logado. Removemos a extensão, fazemos aqui o start da página com F5. Eu quero agora um Mac da Mitsubishi. Ó, Mitsubishi, ó. Vou usar esse Mac aqui da Mitsubishi porque para minha condição, onde eu estou, minha localização, eu vou conseguir ter mais anonimidade, eu vou conseguir dificultar mais o meu inimigo com isso. Gerei aqui o Mac da Mitsubishi, copiei, entrei lá no Tor Browser, no script do Tor Browser, adicionei o Mac NP2S0. Aí, então estou com esse Mac, está simulando uma outra máquina, estou me comunicando com esse IP, foi me atribuído esse IP, foi criada essa interface de rede pela FireJail. Todos os comandos da FireJail aqui são esses, né? Ou seja, tornando o Tor Browser mais controlado. Se ele for invadido, ele vai estar ali bloqueado em vários aspectos e o vírus, malware, keylogger pode ser neutralizado porque está dentro de uma sandbox. É temporário, então quando eu desligar vai ser apagado e eu vou começar pela pasta do Tor Browser original. Vou cadastrar a bridge aqui. Vamos cadastrar aqui a segunda bridge, ó. Terceira bridge aqui, né? Acho que essa aqui eu não usei. E essa aqui é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, hein, cara. Eu peguei os três tudo igual, né? Mas eu nem percebi. Mas enfim, bridges diferentes, né? Eu teria que usar bridges diferentes. Mas acabei aqui que eu tô com bridge tudo igual aqui. Então eu cadastro aqui a bridge. Tenho aqui, né, configurações, connection. Vou lá e adiciono as bridges. Eu posso até pedir uma nova bridge aqui também, para variar, né? Adicionei uma bridge e aqui eu registro aqui outra bridge para ser uma bridge diferente. Set, beleza, vamos ver. Então tá aí, vamos ver a conexão. Vamos ver aqui a conexão. Aí, vamos ver aqui. Tá usando a bridge, né, que a gente cadastrou lá, ó. 47, 155, etc. ali, ó. Então estamos com essa bridge aqui cadastrada. Perfeito? O que acontece aqui? Vamos dar uma outra demonstração aqui para vocês. Quando eu dou um ls barra dev barra shm, olha lá, ó, a pasta Tor Muvad Browser tá gravada dentro da pasta da memória compartilhada, que é temporária. Faz parte ali da memória RAM no uso de sistemas operacionais. Então é uma memória volátil, não grava nada no sistema. Depois que a gente apaga isso aqui, e o script apaga isso aqui, não tem como recuperar pelos ataques forenses, caso quebrem a criptografia do seu PC. A pasta Tor Browser está aqui, está rodando daqui. E o arquivo mac.random.html também está sendo rodado daqui, porque todo usuário tem, né, /dev /shm no seu Linux. Então fica mais fácil para a gente executar o comando aqui no script. E é o file /dev, né, .shm, e o MacRandom, que foi gravado lá dentro da memória RAM, dentro da memória compartilhada, dentro desse endereço. Então fica genérico para que o script funcione para todos os computadores Linux que rodem esse script, tá certo? Daí agora, ó, então a gente tem, né, isso aqui, ó, tá lá dentro da memória compartilhada. Parei de rodar. Vamos parar de rodar aqui o Muvad Mac Run.
e vamos aqui de novo ver. Cadê a pasta do Movado Browser? Sumiu, porque apagou da memória RAM, apagou da memória compartilhada, não tem como recuperar por ataques forenses e os metadados foram eliminados. Só que esse Muvad aqui, ele é específico para rodar o gerador de MAX para espufar lá com os fabricantes, etc. Mas vai ter uma versão do Muvad Browser que eu vou criar, vou colocar dentro aqui do script com FireJail, e que também vai rodar 100% na RAM. Vai estar aqui em breve, aqui eu vou estar desenvolvendo, é muito simples, né? Não tem muito segredo não, que eu já fiz o que eu precisava fazer. E agora a gente vai apagar o Tor Browser. Apagamos o Tor Browser, /dev /shm, aí ó. Então apagou isso aqui, apagou tudo, certo? E nos testes que eu fiz, por exemplo, para localizar essa bridge aqui, por exemplo, ou outras bridges que eu usei, nos logs dos sistemas não ficou, né? E os MACs também, nos testes que eu fiz, não ficou em nenhum log do sistema. E os MACs também eles são registrados ali por meio do Mac Changer, etc. Ele fica lá dentro de memórias voláteis, né? Do kernel, etc. Não fica registrado no sistema. O Mac Changer trabalha assim, que eu descobri. E a FireJail também está ali trabalhando na memória RAM. Então essa sandbox, né, ela está usando ali as configurações com o comando private.tmp no Tor Browser. Então essas configurações de Mac, etc, fica tudo volátil também na memória RAM. Pelo menos em teoria deveria ser, mas os rastros para identificar esse Mac, pela análise ali que eu fiz de rastreamento, eu não consegui checar nenhum arquivo que consegue rastrear o Mac que nós usamos, certo? O Mac que nós usamos, e a bridge também em nenhum lugar do Linux ficou registrado. Então um ataque forense físico para recuperar, para levantar esses dados seria frustrado. Poderia obter esses metadados e investigar você e desanonimizar suas atividades online, colocando em risco sua vida talvez, etc. E suas operações que devem ser sigilosas. Então, pessoal, aqui no meu site oficial, traderprofissional.com.br, você vem aqui em comprar. E para quem é do nicho de cibersegurança, eu sou especializado em especulação, investimentos financeiros também, de longo prazo e curto prazo. E você tem aqui os meus treinamentos de trading, especulação e investimentos para todos os principais mercados. Hoje o foco meu principal é criptomoedas, que é o mercado mais poderoso. E temos aqui os cursos de anonimidade. Neste momento que eu estou fazendo o vídeo, está pronto o como ser anônimo na internet e também anônimo com criptomoedas. Então você adquirindo esse produto, você me ajuda. Tem um conteúdo exclusivo privado, /pesada, ético, mas é polêmico, então tem que ser privado, tem que cobrar. Mas é um curso que está em constante aperfeiçoamento. E ele está com 14 horas agora. Você pode ver aqui os tópicos aqui desse treinamento. E aqui você aprende técnicas ainda mais avançadas das que eu já contribuo gratuitamente. Então você pode estar me ajudando adquirindo esse treinamento, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe para ajudar no crescimento do canal. Obrigado, até mais.